Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Datas marcadas no calendário como o Dia Mundial da Alimentação ou o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza e muitas outras que a ADECO aborda nos programas não são para celebrar como muitos pensam. São para criar consciência agora mais do que nunca, tendo em conta a situação de crise mundial que enfrentamos. Então, continue na nossa companhia, informe-se e seja parte da solução consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, e 17 de outubro, Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. A convite da ADECO, o presidente da Rede Cabo-Verdiana dos Defensores dos Direitos Humanos comenta a situação atual do país. Em informação jurídica, informe-se sobre as relações jurídicas contratuais. A ADECO apresenta o balanço do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, e 17 de outubro, Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. A convite da ADECO, o presidente da Rede Cabo-Verdiana dos Defensores de Direitos Humanos, Felisberto Moreira, comentou a situação atual do país, tendo em conta os direitos humanos relacionados a essas datas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Felisberto Moreira começou por falar da relação entre o Dia Mundial da Alimentação e do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza com os direitos humanos. Falar do Dia Mundial da Alimentação e do Dia Mundial da Erradicação da Pobreza é também falar de direitos humanos. A nossa própria Constituição da República, no seu artigo 25º, diz que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perdas de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Questionado sobre o fato de, num país onde o salário mínimo é de 14 mil escudos e onde, por exemplo, o índice de consumo essencial de São Vicente, em setembro, foi de mais de 22 mil escudos, e o índice alimentar foi de mais de 14 mil escudos e o déficit salarial de menos 36,7%, se pode dizer que os direitos humanos estão a ser respeitados e se será possível alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Infelizmente, não obstante os ganhos alcançados pelo país, podemos afirmar que os direitos humanos ainda não são integralmente respeitados em matéria de inclusão e segurança alimentar. De acordo com os dados do INE, referentes ao segundo trimestre de 2023, a pobreza global em Cabo Verde se situou em 20,2% e a pobreza extrema em 9,4%. Tem-se verificado nos últimos anos uma subida generalizada dos preços dos produtos básicos, com um aumento médio global de mais de 8%, o que significa uma perda acentuada do poder de compra da população cabo-verdiana em mais de 10%, quando se considera o facto de os salários, a reforma e as prestações sociais não tenham acompanhado esses aumentos, afetando o poder de compra de toda a população, mas particularmente das pessoas mais vulneráveis. Sendo assim, com esta tendência, dificilmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis serão alcançados. O presidente da Rede Cabo-Verdiana dos Defensores dos Direitos Humanos terminou a entrevista falando da importância dos defensores dos direitos humanos e que contributos trazem à sociedade em conjunturas como crise económica, aumento de preços, como a que se vive atualmente no país. Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre o direito e responsabilidade dos indivíduos, grupos e órgãos da sociedade, os defensores de direitos humanos são alavancas fundamentais para a mudança social e têm por missão contribuir ativamente para fortalecer a capacidade dos Estados de garantir a implementação das normas internacionais de direitos humanos, a implementação de decisões e recomendações das Nações Unidas
e mecanismos regionais de direitos humanos. A RECAD, enquanto uma organização fortemente comprometida com a causa dos direitos humanos, constitui o porta-voz das organizações e da sociedade civil e o elo de ligação entre estas, as entidades públicas e privadas e organismos internacionais, dando seu contributo para o reforço da cidadania, o respeito pelos direitos humanos fundamentais e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tudo é mais seguro e confiável quando fica preto no branco. Melhor dizendo, quando se assina um contrato. Entenda o que são e como funcionam as relações jurídicas contratuais em informação jurídica. As relações contratuais são fundamentais para o funcionamento da sociedade, uma vez que regulam os acordos e compromissos entre as partes envolvidas. Elas estabelecem direitos e deveres, garantindo a segurança e a previsibilidade nas transações comerciais e pessoais. Um contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais partes que estabelece obrigações e direitos para todos os envolvidos. Pode ser celebrado de forma oral ou escrita, dependendo da natureza do acordo. É sempre recomendável que os contratos sejam escritos, pois dessa forma as cláusulas e condições ficam registradas de maneira clara e objetiva, evitando possíveis conflitos no futuro. Além disso, um contrato escrito pode ser utilizado como prova em casos de litígios. É importante ressaltar que as relações contratuais devem ser pautadas na boa-fé e equidade, ou seja, as partes devem agir de forma honesta e justa durante toda a execução do contrato, devendo cada uma das partes cumprir com as suas obrigações estipuladas no contrato. Isso significa que as partes devem agir com honestidade, lealdade e transparência, buscando sempre o cumprimento das obrigações assumidas no respectivo contrato. Qualquer cláusula que seja considerada abusiva ou desproporcional pode ser anulada judicialmente. Outro aspecto relevante nas relações contratuais é a liberdade de contratar, garantida pelo artigo 405 do Código Civil. As partes têm o direito de estabelecer as condições do contrato de acordo com as suas vontades, desde que não viole a lei ou os princípios básicos do ordenamento jurídico. No entanto, é importante lembrar que nem todos os contratos têm a mesma força jurídica. Alguns contratos, como por exemplo de compra e venda de imóveis, por exemplo, exigem uma forma específica de celebração, como a escritura pública. Já outros contratos, como os contratos de locação, podem ser celebrados de forma mais simples, desde que haja consentimento mútuo das partes. Por fim, é essencial que as partes envolvidas em uma relação contratual estejam cientes dos seus direitos e deveres, buscando sempre a orientação de um profissional jurídico para evitar possíveis problemas. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Há um ano atrás, a ADECO propôs combater a poluição por plástico com o uso de bolsas reutilizáveis do projeto Consumidor Sustentável Catausa a Bolsa de Plástico, financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde. Um ano depois, o projeto chegou ao fim. O que foi feito e as mudanças alcançadas, nós explicamos em seguida no balanço do projeto Consumidor Sustentável Catausa a Bolsa de Plástico. Se bem se lembram, Consumidor Sustentável Catausa a Bolsa de Plástico foi o mote do projeto que de outubro de 2022 a setembro de 2023 sensibilizou consumidores das ilhas de Santo Antão, de São Vicente, de Sal, Boa Vista e Santiago a reduzir o uso de bolsas de plástico descartável e incentivar o uso de bolsas reutilizáveis, visando proteger o meio ambiente de resíduos plásticos. O projeto foi promovido pela ADECO com financiamento da Embaixada de França em Cabo Verde, contando com a parceria da OMC de São Vicente, as câmaras municipais do Porto Novo e do Sal e entre outros parceiros. E para alcançar o objetivo do projeto, foi implementado diferentes estratégias de ação com vista a envolver e a responsabilizar os 3 atores fundamentais na redução da poluição por plástico: o governo, os fornecedores e os consumidores. E será que o projeto conseguiu atingir o seu objetivo?
No Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, foi entregue uma carta aberta ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Agricultura e do Ambiente, pedindo aos governantes para tornar o consumo sustentável uma escolha fácil e económica para os consumidores cabo-verdianos. As ONGs ambientais ADAT, Biosfera e a Associação do Lixo ao Luxo são signatários do manifesto. Fornecedores foram sensibilizados por meio de encontros a reduzir a importação, a venda ou oferta de sacos de plásticos aos consumidores e disponibilizar alternativas sustentáveis no mercado. Nas lojas foram afixados cartazes informativos para incentivar o consumidor a recusar sacos de plástico descartável e a levar para as compras bolsas reutilizáveis. Consumidores foram sensibilizados fazendo uso de ações de sensibilização sobre o consumo consciente. Conseguiu-se alcançar mulheres e meninas, crianças, homens, jovens, estudantes e professores que participaram ativamente nas atividades, fortalecendo o senso de responsabilidade comunitário e ambiental dos consumidores. A população, no geral, foi incentivada a mudar de comportamento e reduzir o uso de bolsas de plástico descartável e a usar bolsas reutilizáveis, mediante a doação de bolsas reutilizáveis. A distribuição das bolsas incentivou a população a substituir bolsas de plástico por opções sustentáveis, contribuindo para a redução do plástico descartável no meio ambiente. O balanço deste projeto é muito positivo. O Governo está mais sensibilizado a tornar o consumo sustentável uma escolha fácil e económica para os consumidores e a ADECO passou a fazer parte do Conselho Nacional do Ambiente e Ação Climática, representando os consumidores na tomada de decisão acerca de questões ambientais que afetam a população. Mais de 25 fornecedores comprometeram-se a procurar opções de sacos reutilizáveis no mercado para pôr à disposição dos seus clientes e assim reduzir a importação e a venda de sacos de plástico descartável. E mais de 290 consumidores relataram estar mais conscientes da necessidade da mudança de comportamento e da importância de adotar um consumo mais consciente e responsável, além de espalharem a mensagem nas suas famílias e na comunidade. 850 consumidores receberam bolsas reutilizáveis e revelaram a intenção de levar as bolsas sempre que forem às compras, de reutilizar e recusar bolsas de plástico descartável. Um grupo de mulheres costureiras-chefes de família da OMCV em São Vicente obtiveram uma renda extra com a confecção das bolsas. Para além de terem ficado sensibilizadas a reduzir o uso de bolsas de plástico, também elas foram estimuladas a confeccionar mais bolsas com restos de tecidos para serem vendidas nas lojas, evitando assim o desperdício de tecido. A população em geral está mais sensibilizada sobre o impacto dos resíduos plásticos no meio ambiente e informadas sobre práticas sustentáveis por meio de 10 microprogramas produzidos e divulgados nas rádios e televisão e publicadas nas redes sociais da associação, tendo alcançado mais de 1.600 pessoas nas plataformas digitais e 3.000 associados através da newsletter mensal da ADECO. O projeto ultrapassou consideravelmente os objetivos inicialmente definidos e demonstrou que os consumidores estão mais informados, sensibilizados e empenhados a reduzir o uso de resíduos plásticos descartáveis e conscientes da necessidade de fazerem escolhas mais sustentáveis. Contudo, tem-se a consciência que este projeto plantou uma pequena semente na mente dos consumidores para o amanhã. As ações do projeto terminaram, mas a ADECO vai continuar a promover a consciência cívica e ambiental e o consumo consciente e responsável. Porque a consciência ambiental só será possível quando a sociedade se sentir responsável pela realidade em que vive. E reduzir é a semente que devemos começar a plantar hoje para que haja o suficiente para todos amanhã. Obrigada aos consumidores pelo envolvimento e comprometimento nesta luta que é de todos, aos parceiros pelo apoio e à Embaixada de França em Cabo Verde, que permitiu à sociedade civil contribuir para a melhoria da gestão sustentável dos resíduos em Cabo Verde. E lembre-se que consumidor sustentável, que usa a bolsa de plástico. E
E assim foi mais uma emissão do programa da ADECO, abordando temas necessários e pertinentes para a sociedade cabo-verdiana. Obrigada pela sua audiência, por informar-se e, se for associado, obrigada por apoiar essa causa, sendo parte da solução, porque consumidores somos todos nós. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.